Tenho 22 anos e há cerca de um mês, estava navegando em um site de vendas online à procura de um sofá para meu novo apartamento. Encontrei um que parecia ser uma ótima oferta. Nas fotos, o sofá parecia em excelente estado, quase novo. A princípio, achei o endereço de e-mail do vendedor um pouco esquisito, mas decidi seguir em frente e enviei minha proposta por e-mail. Ele respondeu quase imediatamente, aceitando minha oferta e pedindo meu endereço para a entrega. Fiquei desconfortável com a ideia de um estranho vindo até minha casa, então sugeri que eu fosse até a casa dele para pegar o sofá. Mas ele insistiu, dizendo que seria mais fácil se ele fosse até minha casa. Eventualmente, parei de responder, achando que talvez fosse melhor não fechar negócio. Porém, no dia seguinte, ele me enviou um novo e-mail com o endereço dele. Eu ainda estava hesitante, mas o sofá parecia bom demais para ser verdade, considerando que ele morava perto, decidi ir até lá. Quando cheguei à casa dele, percebi logo que a casa era menor do que as outras do bairro. Não tinha garagem e parecia um pouco descuidada. Toquei a campainha e, um homem de meia idade, usando um boné, atendeu a porta. Ele me recebeu com um sorriso largo e me chamou para entrar. Algo na sua maneira de agir me deixou desconfortável, mas, tentando ser educado, aceitei. Ele me levou até a sala de estar, onde o sofá estava. Foi quando percebi que o sofá estava em condições bem piores do que nas fotos. Havia marcas de sujeira e pequenos rasgos espalhados pela superfície. Comentei sobre isso, e ele simplesmente deu de ombros e disse que poderia baixar o preço. Eu, já desconfortável, disse que não estava mais interessado. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Quando estava me virando para ir embora, ele colocou a mão no meu ombro e, com um sorriso estranho, sugeriu que eu poderia levar o sofá de graça, se eu estivesse disposto a dar algo a ele. Isso me fez sentir um calafrio e, sem pensar duas vezes, soltei um não, obrigado e saí correndo para o meu carro. Ainda assim, enquanto dirigia de volta para casa, sentia um desconforto crescente. Quando cheguei, tentei fugir da sensação ruim, mas algo me disse que não estava completamente seguro. Naquela noite, enquanto assistia TV, ouvi um barulho vindo de fora. Era o som de passos subindo os degraus da minha varanda. Desliguei a TV e, em silêncio, tentei ouvir melhor. O som da maçaneta da porta da frente sendo mexida me fez pular da cama. Corri até a porta e olhei pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Fiquei parado ali, com o coração acelerado, e foi quando ouvi o portão do quintal se abrindo e fechando. Eu estava paralisado de medo. Não tinha ideia de quem poderia ser, então peguei o telefone e liguei para a polícia. Poucos minutos depois, o barulho na maçaneta da porta dos fundos começou de novo. Gritei, avisando que a polícia estava no caminho, e então ouvi o portão novamente, dessa vez fechando com um estrondo. A pessoa, ou quem quer que fosse, se foi. Mas a sensação de estar sendo visto não estava ausente. Passaram-se semanas e nada mais aconteceu. No entanto, até hoje, tenho pesadelos e sinto uma inquietação constante. Fiquei me perguntando se foi apenas uma coincidência ou se o homem do sofá me seguiu até em casa. A ideia de que ele sabia onde eu morava me deixa completamente paranoico. Desde então, não usei mais o site de vendas e estou até pensando em procurar um novo lugar para morar. Algo me diz que aquele incidente não foi o fim. Eu estava à procura de um carro para comprar para meu filho, que estava prestes a completar 18 anos. Queria lhe dar um presente especial, algo que ele usaria no dia a dia, um carro que fosse confiável e que durasse por algum tempo. Então, comecei uma pesquisa, vasculhando todos os sites típicos de venda de carros, mas como já era esperado, todos os preços eram bastante altos. As ofertas pareciam absurdas, e eu sabia que não conseguiria encontrar algo decente por aquele preço. Então, decidi olhar em um site específico, que na minha experiência anterior parecia ser o único lugar onde as pessoas realmente conseguiam encontrar bons negócios. Depois de cerca de uma semana de pesquisa, finalmente encontrei uma oferta que parecia ser boa, um Uno de 2003 com apenas 50.000 quilômetros rodados, sem acidentes, sem danos e em boas condições, por apenas R$ 5.000.
Era um preço extremamente baixo para um carro com essa quilometragem e confiabilidade. O vendedor morava a cerca de 16 quilômetros de mim, o que tornava a viagem até lá razoável, considerando que eu estava disposto a investir esse dinheiro para garantir que meu filho tivesse um bom carro. Então, liguei para o número disponível no anúncio e, ao telefone, o homem parecia normal. Ele se apresentou como Bruno e me garantiu que não havia nenhum problema com o carro. Eu estava levando R$ 5.000 em dinheiro comigo, embora meu plano fosse tentar negociar por um preço ainda mais baixo. O vendedor parecia disposto a negociar, o que me deixou otimista. Segui viagem até a casa de Bruno, que ficava em uma estrada de terra, a cerca de 15 minutos de distância. Quando cheguei, a casa parecia pequena, mas com um bom espaço de terreno. A garagem estava aberta, então entrei para ver se havia alguém lá dentro, mas não encontrei o carro anunciado. Havia várias peças de automóveis espalhadas pela garagem, mas o único carro na propriedade era uma caminhonete velha. Isso me deixou ainda mais confuso. Decidi ir até a porta da frente para ver se o endereço estava correto, e ao verificar os números da casa, percebi que estava no lugar certo. Mas o botão da campainha não estava funcionando. Achei estranho, então bati na porta e esperei por alguns minutos. Sem resposta, peguei meu celular e liguei para o número de Bruno. Para minha surpresa, pude ouvir o som de um celular tocando dentro da casa. Fiquei completamente confuso. Eu sabia que estava na casa certa, mas se ele estava em casa, por que não estava atendendo ao telefone? Desconcertado, decidi espiar por uma das janelas para ver se conseguia entender o que estava acontecendo. A casa estava escura por dentro, mas consegui ver o que parecia ser uma sala de jantar bem antiquada. No entanto, o que realmente me chamou a atenção foi uma figura parada perto da porta dos fundos, olhando para fora. Achei que fosse Bruno, então bati na janela, mas ele não se mexeu. Minha curiosidade me levou a sair da frente da janela e caminhar até o quintal, já que não havia muro ou cercas ao redor da casa. Eu queria saber quem estava dentro da casa e por que não havia respondido ao meu toque na porta. Quando cheguei à porta dos fundos, algo absolutamente bizarro aconteceu. A figura que estava ali, aparentemente parada, não era um ser humano comum. Era um ser humano empalhado. Eu estava tão em choque que só consegui correr de volta até o caminho de entrada. Quando passei pela garagem e olhei de volta para a casa, percebi que as persianas da janela que eu tinha espiado estavam fechadas. Mas, ao olhar mais de perto, pude ver duas das persianas ainda abertas, e alguém estava ali dentro, me observando. A sensação de terror me dominou. Eu rapidamente entrei no carro e acelerei o máximo que consegui. Ao dirigir de volta para casa, minha mente não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. O carro que eu pensei que iria comprar não estava lá. Não havia nenhum Uno, apenas peças de carros espalhadas e uma velha caminhonete. E o que dizer da figura empalhada? Eu passei a acreditar de que aquilo não era uma simples coincidência, nem um simples erro. Tudo apontava para algo mais sinistro. Quem quer que seja, aquele homem não estava disposto a vender nenhum carro. Ele queria algo mais, e eu estava muito perto de descobrir o que era. A ideia de que poderia ter me tornado uma estátua sem vida, como aquela figura empalhada, olhando pela porta dos fundos da casa dele, me deixou com um sentimento de pavor que ainda me persegue. Agora, cada vez que olho para o site de vendas, fico com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando, esperando pela próxima vítima. Nunca mais voltei a procurar por carros naquele local, e nunca mais me senti confortável em visitar locais desconhecidos. Há algo sobre aquele dia, sobre aquele homem e sobre a casa dele, que ainda me assombra. O mais perturbador é o pensamento de que, se eu tivesse ficado ali por mais alguns minutos, talvez eu tivesse me tornado apenas mais uma decoração em sua coleção macabra. Há cerca de um ano, eu estava em busca de um celular novo. Entrei em um site de vendas e encontrei um anúncio de uma cara vendendo um celular por R$ 1.000. Ele disse que o telefone estava em perfeitas condições e que queria fazer um upgrade para um modelo de Android mais recente. Eu não tinha muita experiência com celulares e não sabia como testar todos os recursos, então resolvi levar meu irmão mais novo,
que entendia mais sobre isso. Marcamos de nos encontrar em um estacionamento de um posto de gasolina, por volta das 9 horas da noite. Quando chegamos, 2 caras grandes e intimidadoramente silenciosos saíram de um Honda Civic preto e vieram em nossa direção. Um deles pegou o telefone do bolso e começou a mostrá-lo, demonstrando que não havia nenhum arranhão ou dano. Meu irmão então colocou o meu chip no telefone e fez alguns testes, me dizendo que estava tudo funcionando bem. O vendedor, então, pediu R$ 1.300, embora o preço inicial fosse R$ 1.000. Eu menti e disse que só tinha R$ 1.000 com a esperança de negociar o preço de volta. Ele não gostou muito disso, mas aceitou. Dei-lhe os R$ 1.000 e ele e o amigo voltaram para o carro. Nós também fomos para o nosso, e eu testei o telefone ligando para minha namorada. Fiquei uns 5 minutos mexendo nas configurações quando meu irmão comentou que os 2 caras ainda estavam lá, no carro. Eu não dei muita atenção a isso. Liguei o carro e saí do estacionamento, mas, ao olhar pelo retrovisor, percebi que o Honda Civic preto estava seguindo a gente, parando bem atrás de nós no semáforo. Achei estranho, pois tinha certeza de que eles tinham vindo da direção oposta. Continuei dirigindo e, a cada curva que fazíamos, eles chegavam ainda mais perto. Meu irmão sugeriu que eu parasse, mas eu sabia que algo não estava certo e que esses caras estavam procurando encrenca. Quando estávamos em uma via mais movimentada, tentei despistá-los. Sem sinal vermelho, atravessei a rua antes que os carros tivessem chance de passar. Meu irmão ficou bravo comigo, dizendo que eu estava sendo estúpido, mas deu certo. Eles não nos seguiram mais. Finalmente cheguei em casa, meu coração ainda acelerado pela adrenalina. Fiquei feliz em ter comprado o telefone por um preço tão baixo. No entanto, algumas horas depois, enquanto ainda mexia no celular, a situação tomou um rumo ainda mais assustador. Meu pai e meu irmão já estavam dormindo, mas de repente ouvi o som de 2 portas de carro batendo lá fora. Olhei pela janela e vi o Honda Civic preto estacionado do outro lado da rua. O pânico me tomou. Só podia imaginar que os 2 caras estavam se aproximando da nossa porta. Acordei imediatamente meu pai e expliquei tudo o que havia acontecido. Ele levantou rapidamente, pegou um taco de basebol e se posicionou atrás da porta da frente. Pouco depois, uma batida forte soou na porta. Meu pai falou para eles irem embora, mas um dos homens, com uma voz grave e ameaçadora, disse que tinha uma arma e que atiraria na fechadura se não abríssemos. Meu pai me disse para ligar para João, nosso amigo policial que morava 2 casas para baixo. Liguei para João e ele me garantiu que viria logo, dizendo para ficarmos escondidos e tranquilos. O que aconteceu a seguir ainda me assusta até hoje. Ouvi um som abafado de um tiro vindo de fora, e ao espiar pela janela, vi um buraco de bala na porta, a poucos centímetros da cabeça do meu pai. Meu pai rapidamente correu para longe da porta e, naquele momento, ouvimos a voz de João lá fora, gritando para os homens largarem as armas. Quando eles finalmente se renderam, João os prendeu e os levou embora. Eu, meu pai e meu irmão ficamos em choque, mas todos estavam bem. Foi o dia mais aterrorizante da minha vida, mas também o dia em que me senti mais aliviado e grato por tudo ter acabado bem. Esse incidente me fez refletir sobre como a busca por algo simples, como um celular, pode se transformar em uma situação de vida ou morte. Ao mesmo tempo, também me fez perceber a importância de ter pessoas como o João por perto, capazes de garantir nossa segurança quando mais precisamos. Era uma noite chuvosa de sexta-feira quando eu, cansado de uma semana exaustiva de trabalho, decidi finalmente procurar algo para deixar meu apartamento mais parecido comigo. Eu morava sozinho e, apesar de ter alguns móveis básicos, eu queria algo mais interessante para dar personalidade ao meu espaço. Eu sempre tive um gosto peculiar por itens vintage, coisas que contassem uma história. Então, resolvi dar uma olhada em sites de vendas online. Abri meu computador e entrei em um site de vendas popular, onde vendedores de todo o país colocavam seus produtos à venda. O design era simples, mas funcional. Passei alguns minutos navegando até que algo me chamou a atenção,
Um velho relógio de parede de estilo antigo, com uma aparência que lembrava o tipo de peça que você poderia encontrar em uma casa de antiguidade. Ele estava sendo vendido por um preço abaixo do mercado, apenas R$ 20. O vendedor, chamado Lucas, não tinha muitas avaliações, mas a foto do relógio parecia convincente. A descrição dizia que o relógio era original, raro, de excelente qualidade e com história. A curiosidade me dominou. Decidi comprar o item, sem pensar muito, achando que seria um bom achado. Em alguns minutos, finalizei a compra e recebi a confirmação de que o item seria enviado em breve. Nos dias que se passaram, a expectativa começou a crescer. Eu estava ansioso para ver o relógio em minha casa, imaginando como ele ficaria na parede da sala. Então, cerca de uma semana depois, recebi o pacote. Era uma caixa de papelão simples, com o nome Lucas escrito à mão, em letras com uma caligrafia estranha, quase não legível. Isso me pareceu curioso, mas nada além de uma sensação desconfortável. Abri a caixa rapidamente. Dentro, envolto em papel de seda, estava o relógio. Era ainda mais bonito do que eu esperava. A madeira estava envelhecida de maneira impecável, e a pintura na frente do relógio tinha um tom dourado que parecia ter resistido ao tempo. Havia uma chave presa à parte, para dar corda ao mecanismo. Não pude deixar de admirar que ele tinha pequenos adornos que, certamente contavam uma história que eu não sabia ainda. Coloquei o relógio na parede da sala, ajustei a hora e girei a chave para dar corda. O ponteiro dos segundos começou a se mover. Nesse momento, senti uma leve estranheza no ar, mas não dei muita importância. Decidi dormir. Na noite seguinte, acordei com o som do tic-tac. Estranhei um pouco, pois o relógio não era tão barulhento durante o dia, mas à noite, o som parecia amplificado. Levantei da cama e fui até a sala. O relógio estava lá, ainda funcionando, mas a hora estava estranha. Ele não estava marcando as 2:30 da manhã, como eu descobri que era, mas sim 3 da manhã. Me senti desconfortável, mas pensei que talvez o mecanismo estivesse com algum erro. Voltei para o meu quarto e tentei dormir novamente. No entanto, o tic-tac persistia e parecia mais alto agora, mais rápido, quase apressado. Eu tentei ignorar, mas uma sensação crescente de ansiedade tomava conta de mim. Na madrugada seguinte, acordei novamente com o som do relógio, mas desta vez algo estava diferente. O tic-tac não era mais regular. Ele estava mais irregular, como se o relógio estivesse se esforçando para continuar funcionando. Levantei-me para verificar, e o relógio estava agora em um ritmo frenético, como se estivesse acelerando. Mas o pior não era o som. O que me assustou foi ver que o ponteiro das horas estava girando de forma descontrolada, indo para frente e para trás em uma velocidade impossível. No meu desespero, tentei desligá-lo, mas a chave estava presa, e eu não consegui retirá-la. Então, algo mais estranho aconteceu. À medida que o relógio acelerava, eu começava a ouvir uma voz. Era uma transmissão, uma voz baixa e arrastada que vinha do interior do relógio. Eu olhei para ele, tentando entender o que estava acontecendo. A voz estava dizendo algo, mas estava distorcida, quase como se estivesse falando através de uma névoa. Tentei retirar o relógio da parede, mas ele parecia grudado, como se estivesse sendo puxado de volta. A voz ficou mais alta, mais clara. Você não deveria ter comprado, não deveria ter tocado o tempo, dizia repetidamente. Eu congelei no lugar, aterrorizado. No momento seguinte, o relógio parou abruptamente. O som do tic-tac cessou de imediato, e o ponteiro das horas se estabilizou. Eu estava tremendo, mas a calma de repente me fez pensar que tudo aquilo poderia ter sido um pesadelo. Talvez eu tivesse apenas ficado nervoso, ou talvez estivesse cansado. Mesmo assim, eu senti que havia algo de errado com o relógio. Decidi tentar tirar ele novamente da parede e imediatamente enviei uma mensagem ao vendedor Lucas, perguntando sobre o comportamento estranho do relógio. Para minha surpresa, ele respondeu quase imediatamente: não toque nele novamente. Você não sabe o que fez. Eu olhei para a mensagem, confusa.
Ele não havia me falado nada sobre isso antes. Naquela noite, deixei o relógio no topo de uma mesa, decidi não mexer mais com ele. Mas, antes de dormir, senti uma pressão crescente sobre meu peito, como se o ambiente ficasse mais denso, mais pesado. O relógio parecia me observar, mesmo parado. Deitei e tentei dormir, mas a pressão não aliviava. Então, no meio da noite, acordei novamente com o som do tic-tac. Mas agora, o barulho estava vindo de dentro da minha cabeça. Era como se eu pudesse ouvir os segundos passando em meus ouvidos. Levantei da cama e olhei para o relógio, que estava parado em cima da mesa, mas a sensação de urgência e medo estava me consumindo. Eu sabia que algo estava errado, algo muito além de um simples relógio velho. Decidi sair de casa, pegar o relógio e devolver. Mas antes que eu pudesse pegar a chave do carro, vi uma figura na minha porta, uma sombra, parada no escuro. Era uma pessoa, uma figura alta e de rosto oculto. Ela era imóvel, mas eu sentia seu olhar fixo em mim. Era Lucas M. Eu avisei você, ele disse com uma voz baixa, quase como se fosse um eco. Você não deveria ter comprado. O relógio não é apenas um objeto. Ele observa o tempo. E agora, o tempo está vindo atrás de você. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu. Eu olhei para o relógio na mesa e ele começou a girar novamente. O ponteiro estava se movendo rapidamente, pois queria devorar o tempo. Eu corri até ele, tentando parar, mas foi inútil. O relógio emitia um som agonizante, e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta no meu sofá, com o relógio parado em minha mesa. Eu nunca mais vi Lucas e o site de vendas foi removido logo depois. Mas até hoje, o relógio continua em minha sala, parado, mas sempre com a sensação de que ele está me observando e esperando.